Minha mãe dizia uma coisa que ela já deve ter ouvido de outras pessoas da idade dela, né? Minha mãe foi para o céu com 91 anos, e ela dizia: barco perdido, bem carregado. É um ditado, né? Como muitos ditados que a gente escuta, né? Adágios é uma música e andágios são ditados populares, né? Então é um andágio, um ditado popular. Só que esse ditado, ele é usado muitas vezes como assim: se é para se esculhambar tudo, então que vá com a carga toda. Mas quando esse ditado foi criado e ele é interpretado assim, é que se o barco for perdido no meio da tempestade, ele tenha tantas coisas preciosas dentro dele que certamente alguém vai atrás dele. Então que ele esteja bem carregado. E eu achei interessante, eu estava lendo a respeito desse ditado, me lembrei de minha mãe falando isso, e eu quero trazer um texto que fala de barco também, para esse domingo. Pastor, e o que é que eu tenho a ver com barco para a minha vida? Eu tenho certeza absoluta, se você ficar até o final, você vai ser muito abençoado e você vai entender, porque toda a palavra de Deus, ela é aplicável em todas as áreas da nossa vida. E o texto que eu selecionei está exatamente em Lucas capítulo 5, diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, era um povo que estava lá, não eram os pescadores que vai estar envolvido na história, como você possa estar imaginando. Não, como é que eu vou ser envolvido nessa história? Onde é que Jesus vai olhar para mim e para a minha história, ou para a minha situação, ou para a minha dificuldade? Bom, Jesus está fazendo aquilo que ele veio para fazer naquela época, que era, vos é chegado o evangelho, o reino de Deus. Então ele estava fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, e os milagres eram consequências, porque quando a vida abre a boca, aí sai vida, sai saúde, sai milagres, sai reconciliação, sai restauração, sai coisas maravilhosas. Então Jesus estava na beira de um lago chamado Genezaré pregando, né? O texto diz que ele estava pregando. E ele está pregando aqui a palavra e ele viu 2 barcos. Bom, olha aí como é as coisas. Às vezes a gente acha que Jesus, o foco de Jesus é só naquele canto, mas a visão de Jesus é ampla. A visão de Deus é ampla. Jesus, ele estava pregando, fazendo exatamente o que ele saiu de manhã para fazer, mas ele está atento à situação das pessoas, ele não desconhece, ele não desconsidera, ele não diz: isso é problema seu, isso aí, essa luta é sua. Jesus está pregando aqui de olho no barco acolá, Jesus pregando aqui e olhando para o semblante de alguém e olhando mais ainda, ele olha para o coração da pessoa. Ele olha para a alma da pessoa, ele olha para o pensamento da pessoa, né? E você imagina como é bom ser alvo da atenção de Deus, né? E esses homens dos barcos, que nós vamos fazer a reflexão nessa tarde, eram pescadores profissionais, eram profissionais naquilo que faziam. Se tem alguém que conhecia o que estavam fazendo, eram essas pessoas. Se fosse o sapateiro, seria o Melquides, um cara que sabe fazer as coisas, tá certo? Estou só dando parâmetro para você entender do que é que está tratando aqui o texto. Então, eles estavam desconfortáveis, eles estavam chateados, desapontados, porque não tiveram sucesso em algo que eles eram bons naquilo. Quando você é muito bom numa coisa, você vai fazer da maneira que foi ensinado, instruído, preparado e que tem funcionado, geralmente daquele jeito dá certo. E quando isso não acontece do jeito, a gente fica triste. E tem um Deus que é bom, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que resgata, um Deus que restaura. Interessado que isso também chegue na vida daquela pessoa que acha que ele por si só dá conta do recado. Às vezes a gente
às vezes não, muitas vezes, a gente é muito bom nas coisas, mas o que eu tenho percebido, não só nos meus 30 anos de ministério, mas ao longo da minha vida, no meu trabalho, eu trabalhei minha vida inteira, eu trabalhei 36 anos, às vezes eu percebo que a gente por si só não dá conta não. E, não, mas eu consegui muitas coisas que eu nem pedi a Deus. Mas tem coisas que chegou na sua vida que você não pediu a Deus e Deus fez e você nem viu que foi Ele que fez. Porque Ele tem interesse. A gente dar glória a Deus é um ato de amor e submissão. Mas Deus não precisa disso, entendeu? Ele já é Deus, que você reconheça, que você não reconheça. Se você quiser, se você não quiser, como diz aquela branco no preto, Ele é Deus e vai continuar Deus. Então,